Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia comigo em Filipenses 2. Nós vamos fazer a leitura nesta noite, do verso 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se a ser semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a Tua bênção nesta noite, na hora da meditação da Tua palavra, para que possamos ter coração sábio e compreender a verdade da Tua palavra. Que o Teu Espírito, que é o nosso professor, possa nos ajudar, ó Deus, a entender os mistérios da Tua palavra e sermos edificados por ela, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Semana retrasada, eu abordei esse texto, 2 Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, foi a minha pregação, mas eu abordei no sentido de que o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter a mesma atitude que Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje eu quero conversar com vocês, olhando para esse texto e ver a maravilhosa história da salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós veremos hoje manifestação e glória de Jesus, veremos a sua manifestação, humilhação e glória que o apóstolo Paulo escreve nesse texto de forma tão magnífica, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para nos ensinar e nos revelar o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, qual o papel dele no plano da nossa salvação. Se você pudesse hoje pensar que a salvação da sua vida vale um ato seu, o que você estaria disposto a fazer nessa noite para você poder ir para o céu? Pense, o que você faria para que você pudesse ir para o céu? Você está aqui, a porta do inferno está aqui, você está com o calcanhar chegando lá. Você tem uma oportunidade agora, e Deus te pergunta: o que você é capaz de fazer para ir para o céu? Tem ideia? Pensou? A palavra de Deus diz, irmãos, que não há absolutamente nada em nós que agrade o Senhor. Não há forma, não há obra, não há dinheiro, não há um coração que agrade o Senhor. A Bíblia diz que Deus, olhando para este mundo, não viu um justo sequer. A Bíblia é clara ao referir-se que nós caminhávamos para a perdição eterna. O ser humano, longe de Deus, por causa do pecado, está determinado à morte eterna. O salário do pecado
é a morte. Não há absolutamente nada em mim que eu possa fazer para agradar a Deus e Deus de repente mudar de ideia e dizer: olha, já que Ele falou que vai fazer isso, eu vou levar Ele para o céu. Eu não sei o que você pensou, no que você poderia oferecer a Deus, mas o que você oferecer para Deus, a resposta de Deus para você é: não me interessa. O que você quiser oferecer a Deus, Deus vai dizer: não é o suficiente. Por isso, quando nós encontramos um texto desse e compreendemos que Deus está aqui nesse texto revelando para nós a magnífica graça dele, a manifestação de Jesus como homem e a sua glorificação, é isso, é a fé nisso que nos dá o direito de chegarmos diante de Deus e dizermos: eu posso entrar no céu, porque foi Jesus quem me comprou, quem me salvou. Veremos então aqui a sua manifestação. Olha o texto, versículo 5: seja a mesma atitude de vocês a que foi de Jesus. Ou seja, o texto está se referindo a Jesus, que embora sendo Deus, temos aqui um princípio norteador da palavra, algo que nós devemos crer, confessar e guardar no nosso coração. O princípio é que Deus, a palavra está revelando que Jesus é Deus. O versículo é claro, que embora sendo Deus, não há uma discussão. O apóstolo Paulo diz: embora ele parecendo ser Deus, embora ele sendo quase um Deus, embora ele sendo alguém que parece que chega perto de Deus, não, embora ele sendo Deus. A primeira coisa que nós devemos entender, irmão, é que nesse plano maravilhoso, quem vai agir em seu e em meu favor, a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, não é nada menos do que o próprio Deus. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos o apóstolo João referindo-se a Jesus, e ele diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada existe, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Versículo 4: nele, na palavra, em Jesus, estava a vida, e este era a luz dos homens. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Ele estava com Deus, ele era Deus, e por meio dele foram feitas todas as coisas. A ação da criação de Deus por meio da palavra. Gênesis capítulo 1 fala a respeito da criação. O mundo era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E em um momento Deus disse, e essa ação da palavra é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que está executando neste momento toda a criação em Gênesis capítulo 1. Temos a perfeita conexão da Trindade expressa em Gênesis capítulo 1. Assim como temos mais adiante, quando Deus se reúne na sua Trindade santa e una e diz:
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus é Deus. Ele não é um ser menor, Ele não é alguém que se parece, Ele não é um profeta, Ele é Deus encarnado. João capítulo 8, versículo 58, Jesus está tendo uma discussão com alguns opositores à sua palavra, e ali os judeus se opondo, fariseus, saduceus. Ele diz no verso 58, lê o versículo 57 para você entender. Disseram-lhes os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Sabe o que Jesus disse quando disse eu sou? Ele usou a mesma expressão que Jeová usou quando encontrou com Moisés na sarça, e Moisés perguntou para ele: quem eu digo para libertar o povo do lado do Egito? Como é seu nome, Deus? Deus disse: quando alguém te perguntar, diga: o eu sou, o enviou a nós. Jesus no momento revela a sua divindade, e eles entenderam, porque se você lê o 59, você sabe que o judeu entendeu. Ele não quis crer, mas ele entendeu. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. A primeira expressão da grandiosidade e manifestação que Paulo está nos mostrando aqui é que nós temos a referência de Jesus como um Deus Todo-Poderoso. Ainda em João capítulo 17, no verso 5, você vai ler a seguinte palavra: Jesus orando: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus não é um ser finito, Jesus é o Deus eterno, todo-poderoso. João ainda, capítulo 14, no verso 10, a palavra do Senhor diz: quando perguntaram para ele mostrar o Pai, Jesus diz para eles: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus era indivisível junto ao Pai Todo-Poderoso. Nós cremos, e é revelado na sua palavra a declaração de divindade. Sendo Deus, não considerou com usurpação ser igual a Deus. Isso não quer dizer que ele não quis ser Deus ou deixou de ser Deus. Quer dizer que ele, sendo Deus, ele fez algo neste momento muito importante que nós vamos ver. Primeira coisa, ele não se apegou, ou seja, ele tem condição de abrir mão da sua natureza única. Irmãos, há um momento magnífico na encarnação do nosso Senhor Jesus. Até aquele momento, Jesus não era homem, ele era só o Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha humanidade, ele não tinha encarnado. Mas a Bíblia diz que por causa de mim, por causa de você, que não pode pagar um centavo para agradar a Deus, nem 1 milhão para agradá-lo, o Senhor Jesus não se apegou ao ser igual a Deus. Ele entendeu ter condição de abrir mão da sua natureza única, para então, no momento futuro, agregar a natureza humana.
Outra coisa que o texto deixa muito claro no versículo 7: não se apegou, antes se esvaziou-se a si mesmo. Outra ação de Deus, outra ação do nosso Senhor Jesus por mim e por sua causa: Ele permitiu-se abdicar de atributos divinos por causa da encarnação. Por um momento, o Deus Todo-Poderoso suprimiu a sua glória para poder tornar-se homem. E como homem, naquele momento da sua encarnação, não era mais onipresente, não era mais onipotente, e por um momento não era mais onisciente. Ele não se desqualificou como Deus, mas ele fez propositalmente, abrindo mão desses atributos divinos por um instante. Ele não deixou de ser Deus, mas deixou de ter a natureza completa por um período de 33 anos para assumir a minha e a sua natureza. Por que ele fez isso? Porque você não pode pagar com $1 milhão. Porque você não pode pagar com a sua própria vida. Porque não há nada em você que agrade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Era preciso o Senhor Jesus, sendo Deus, não usurpar o seu lugar de ser Deus, não se apegar a isso, se esvaziar por um momento, para então cumprir o plano perfeito dele mesmo, para nos salvar e salvar a tantos outros que precisam ouvir o Evangelho do Senhor. Amém? No segundo momento, o texto mostra no versículo 7 a outra natureza. Aqui é o momento da encarnação. Mas esvaziou-se de si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E o verso 8: sendo encontrado em forma humana. Queridos irmãos, Jesus é demonstrado aqui sendo Deus, e é demonstrado agora também sendo homem. O versículo 7 mostra para mim que tipo de homem que Jesus se tornou. Qual era a relação de Deus nesse plano magnífico de tornar Jesus o homem? Primeiro, era mostrar que, como homem, ele veio para ser servo. O versículo 7 diz: esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Lembra do capítulo 5? Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Qual é a primeira atitude de Jesus ao encarnar? Ele não encarnou como rei, embora muitos o quisessem fazer dele rei. Ele se encarnou como servo. Será que ele quer ensinar alguma coisa para mim e para você com isso? O versículo 7 diz: sendo servo. Jesus por várias vezes afirmou aos discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em vários momentos Jesus demonstrou a sua aptidão ao servir as pessoas. Por várias oportunidades ele ficou até tarde da noite, porque eram várias e várias pessoas que vinham até ele com suas mazelas, e ele queria atender a todas, curar, restaurar e sarar as pessoas. Jesus estava imbuído de uma determinação. Como homem, ele seria servo. Foi por isso que no dia em que estava para ser traído, uniu seus amigos, tomou uma bacia e uma toalha e foi lavar
os seus pés. Em nenhum momento Jesus quis ou quer ensinar ninguém que o serve a ser orgulhoso, a ser pedante, a achar que é alguma coisa. Em nenhum momento. Muito pelo contrário, Jesus sempre disse: se vocês querem me seguir, vocês serão os menores. Vocês serão aqueles que vão servir os outros. Por isso, no momento da sua encarnação, Cristo não veio como alguém que veio usurpar um grau alto na humanidade, mas se colocou como um homem capaz de servir aos seus irmãos. Sendo homem, o versículo 8 diz: ele foi identificado em figura humana. A expressão aqui quer ensinar para mim e para você o seguinte: Jesus não era um fantasma, irmão. Nessa época que Paulo escreve aos Filipenses, já havia algumas heresias dentro da igreja, dizendo que Jesus ele não morreu, ele era um ser especial, ele não tinha um corpo legal igual ao nosso, ele tinha um outro corpo meio fantasmagórico. Por isso que ele conseguiu andar sobre as águas, por isso que ele fazia algumas coisas. Jesus não era um super-humano. Ele tinha as mesmas limitações que todos os seres humanos tinham. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus passou por privações, dormiu numa tempestade no barquinho, porque ele era um homem, ele tinha sono. E que sono! Jesus em nenhum momento ele veio para mostrar para mim e para você que era maior do que nós. Paulo diz que ele é o segundo Adão, um homem perfeito, criado por Deus, sem a mancha do pecado, para viver de maneira que agrada ao Senhor. E as características deste homem: é um homem servo, é um homem humano, é um homem que se identifica na sua humanidade. Não é alguém que é prepotente, não é alguém que quer usar as pessoas, mas é alguém que se limita a viver de uma maneira que agrada ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 8 diz: ele tornou-se obediente. O que Jesus veio nos mostrar, irmão, é que para nós, como homens, o caminho que nós devemos trilhar é um caminho da obediência ao Deus Todo-Poderoso. As situações que complicam a nossa vida, que trazem desgraça e miséria muitas vezes para dentro das nossas casas, para a nossa família, para os ambientes onde estamos, a maioria delas é porque alguém desobedeceu os propósitos e os ensinamentos do Senhor. Deus é claro na sua palavra: se vocês me obedecerem, essas bênçãos vos seguirão. Deus criou o homem para ser um ser obediente. Por isso Ele colocou no jardim uma árvore que você deveria dizer não. É por isso, irmãos, que Deus coloca todos os dias na sua frente, presta atenção, coisas para você dizer não. Porque Deus está criando, formando um ser humano obediente, segundo a imagem do seu Filho Jesus. Lucas capítulo 22, verso 42.
Palavra do Senhor Deus, Jesus está dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O projeto de Deus para mim e para você é que nós façamos morrer a nossa natureza terrena, é que nós tenhamos a coragem de dizer não às nossas vontades, suprimindo-as, para que o nome de Deus seja glorificado e possamos atender às suas vontades, sermos obedientes. João capítulo 4, verso 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha um propósito: cumprir a vontade do Pai. Obediente. João 5,30: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Havia um propósito declarado na vida do nosso Senhor Jesus: eu quero agradar a Deus e não a mim mesmo. João 6,38: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Que Deus é esse? É alguém que abre mão, não se apega, se esvazia, assume uma forma humana como homem, torna-se servo, como um servo, identifica-se com a humanidade, é alguém que socorre os outros, é alguém que é prestativo, é alguém que leva em consideração a humanidade. Que ser humano é esse? É alguém que tornou-se obediente e decidiu viver em obediência. E por último, na sua humanidade, o versículo 8 continua dizendo para nós: humilhou-se, a si mesmo foi obediente, até a morte, e morte de cruz. O plano da morte de Cristo na cruz para a nossa redenção, o plano de fazer Jesus morrer no meu e no seu lugar, já era conhecido por Deus desde a eternidade. E desde a eternidade o Senhor Jesus já tinha decidido morrer por mim e por você. Por quê? Porque não há nada que você faça, não há 1 milhão que você pague, em absolutamente nada você pode se tornar agradável a Deus. Por isso, esse plano da redenção já foi revelado pelo Senhor em Gênesis capítulo 3, quando Deus diz à mulher: a tua semente, mulher, pisará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Por isso, em Isaías capítulo 9, que li no começo, estava descrito que haveria de nascer um menino. Por isso, em Isaías capítulo 53 está escrito que ele levará sobre si as nossas enfermidades. O preço que nos é necessário pagar foi jogado sobre Jesus. Sabe por quê? Porque não há nada que você possa fazer, não há 1 milhão que você possa pagar, porque Deus não se interessa por nada que o ser humano possa fazer. Não há um justo sequer. Fez cair sobre ele toda
a nossa maldade. É por isso que em Mateus capítulo 20, verso 18, Jesus chamou os seus discípulos e disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos seus inimigos. Eu vou morrer. Jesus chamou os seus amigos e disse: eu vou morrer, e depois de 3 dias eu ressuscitarei. O plano de Deus era que esse homem maravilhoso, servo, identificado em figura humana, competente como ser humano, obediente segundo a sua vida, morresse na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa pagar, e não há nada em você que Deus se interesse para te salvar. Por isso, João 3,16 é o coração da Bíblia, porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que você creia, para que você não pereça, para que você tenha a vida eterna. O que você pode dar pela vida eterna? Nada, porque não há nada em você que interessa ao Senhor. A única coisa que você pode fazer é ser grato por Jesus sendo Deus, não se apegar a isso, se esvaziar, assumir a forma de servo, como servo viver, sendo um homem normal, igual a nós, somente sem pecado, com todas as limitações, mas vivendo em obediência a Deus, suprimindo as suas vontades e obedecendo aquele que é sábio em todas as coisas. Você pode só agradecer, porque o plano era esmagá-lo em nosso lugar na cruz do Calvário, e foi isso que aconteceu. Ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. O pecado que havia sobre nós foi colocado sobre ele. Sendo Deus, abriu mão, encarnou. Sendo homem, viveu de acordo com os propósitos de Deus, cumpriu a vontade da eternidade, morrendo na cruz por mim e por você. E por causa disso, o texto termina mostrando novamente Jesus sendo Deus, mas agora não só sendo Deus, agora sendo Deus homem. Jesus nunca mais abandonou, nunca mais abandonará a sua segunda essência. Ele consegue agora ser totalmente Deus e totalmente homem. E não sou eu só quem diz isso. Aliás, se fosse só eu, era bobagem. Mas é a palavra do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O Deus homem. Sendo Deus homem, Paulo vai mostrar para nós no versículo 9 até o versículo 11 o que aconteceu. No versículo 9,
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Ele ressuscitou e ele voltou ao seu lugar. A sua oração em João 17 foi ouvida. A glória que ele tinha antes de que o mundo fosse mundo foi novamente lhe dada. E hoje ele está à destra de Deus nas alturas e intercede por nós. O Jesus homem, o Deus homem, ele está exaltado. A morte não o suportou. Os limites terrenos foram todos aniquilados. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: um dia nós seremos como Ele é. A nossa transformação humana que vai acontecer agora tem um referencial, porque Jesus não desprezou a sua natureza humana. Cristo está exaltado, versículo 9. Cristo tem um nome que está acima de todo o nome, versículo 9 ainda. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Atos capítulo 4, versículo 32. Nós lemos aqui, cantamos uma música, o nome de Jesus, nome doce, nome mais lindo. Olha o que a palavra de Deus fala sobre o nome de Jesus. É Atos 4, 12, desculpa, não é 32, é 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que devemos ser salvos. Sabe por quê? Porque o que você tem, o que você pode oferecer para Deus em troca da sua salvação, seja qual for a sua oferta, para Deus não vale absolutamente nada. Por isso que está ordenado que há só um nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Se creres, Paulo escrevendo ao Romano diz: se você crer no seu coração e com a tua boca confessar, qual nome? Jesus. Esse é o caminho, esse é o nome que é dado aos homens para que eles sejam salvos. Muitas pessoas chegarão diante do trono do Senhor e dirão: ah, mas eu fui bom, ah, mas eu fiz isso, ah, mas eu ia na missa, ah, mas eu ia na igreja, ah, mas eu fazia um monte de coisa boa. Deus dirá: só há um nome que pode te salvar. Ah, mas eu servia lá, eu servia Buda, eu servia Maria, eu servia o João, eu fui um discípulo de Pedro. Não é o Pedro que tem a chave? Só há um nome que pode lhe dar a salvação, e o seu nome é Jesus. Deus lhe deu, sendo Deus homem, tem um nome que está acima de todo o nome. Sendo Deus homem, versículo 10 e 11 diz: Ele é digno de toda a adoração, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O plano está completo. Quando? Quando todos os seres humanos chegarem diante de Cristo
nenhum de nós mais poderá se esconder, e todos os homens se ajoelharão diante do Cordeiro de Deus. Quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 5. Paulo escreveu que toda língua vai confessar, que todo joelho vai se dobrar. Paulo escreveu, e João viu. João teve o privilégio de estar neste momento antes que ele aconteça. E no versículo 9 de Apocalipse, João começa a descrever para nós, e ele diz: e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. Por quê? Porque você não pode fazer absolutamente nada, porque você não pode pagar nada, porque você não tem nada para agradar ao Senhor. O que o agradou foi o sangue do seu Filho Jesus. Com o sangue compraste, tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. João vê um momento de um cântico dividido em 3 períodos: seres celestiais, os anjos, e por último, depois ouvir todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra. Lembra o que Paulo escreveu? E no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam a glória, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o céu. Os 4 seres viventes disseram: amém. Os anciãos prostraram-se e o adoraram, porque o propósito de Deus é mostrar que o nosso Senhor, o Deus homem, é digno de toda a adoração. E nós somos privilegiados, porque podemos adorá-lo desde já. Paulo relata a história de Cristo. A história de Cristo é que, sendo Deus, por amor a você, se esvaziou. Por amor a você, assumiu a forma humana e viveu como o segundo Adão, de uma maneira digna de um homem viver. Por amor a você, ressuscitou e está à destra de Deus, recebendo a nossa adoração. Sua encarnação, humilhação e exaltação foi descrita por Paulo para que os filipenses pudessem entender melhor a sua vida como cristãos que servem a esse Cristo,
Agora sim, vale a pena voltar ao versículo 5 e entender. Seja a mesma atitude de vocês a que houve em Cristo Jesus. Não há motivo de orgulho. Por quê? Porque não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa pagar, não existe nada em você que agrade ao Senhor. Só há motivo de graça, porque Ele escolheu se humilhar, assumir a sua forma de servo, morrer a morte de cruz e ser exaltado, para que um dia todos nós possamos estar diante dele, dizendo: bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o poder, a Ele a riqueza, a Ele, não a nós. A nós só nos dá o direito de dizer: muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Porque se Ele não tivesse feito isso, nós estaríamos sem esperança. Quero orar por você nessa noite. Feche os teus olhos por um momento. Eu comecei esse culto perguntando para você: o que você daria para se viver livre do inferno? O que você daria por a sua salvação? Agora você já sabe. Não existe nada que você possa dar. Não há nada que agrade a Deus em você. A nós só é pedido uma coisa: crer. Crer no magnífico plano de Deus em colocar Cristo no nosso lugar. Se você ainda não se encontrou com Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não tinha entendido o maravilhoso plano de salvação, eu quero convidar você nessa noite a confessar o teu pecado e dizer: Senhor Jesus, eu quero fazer parte de tão grande salvação. Quero também orar por aqueles que querem viver de maneira digna, como o Senhor Jesus viveu. Foi um exemplo para nós. Ah, pastor, eu não consigo. Eu sei que você não consegue. Eu também não consigo. É por isso que nós precisamos estar em Cristo, nos arrepender, deixar o pecado, nos humilhar, buscar a solução no Senhor. Ore pela sua vida nessa noite. Senhor, obrigado, porque o Senhor Jesus escolheu se esvaziar, escolheu abrir mão, escolheu a encarnação, foi um servo, foi um exemplo de alguém que sempre se importou com os outros, é um exemplo de vida para mim, para os meus irmãos, é o maior exemplo. Eu te louvo porque o seu sacrifício foi aceito, porque Ele ressuscitou, porque está à destra de Deus, porque só há um nome pelo qual importa que estejamos salvos. Nós te louvamos por isso, e eu peço a tua graça sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, para que possamos, ó Deus, compreender como é bom viver de acordo com a tua palavra, em obediência ao Senhor. Pai, se alguém nessa noite confessou o Senhor, se reafirmou a sua fé na tua presença, que o Senhor guarde o seu coração e o fortaleça na fé no nosso Senhor Jesus, nome pelo qual nós oramos nesta noite. Amém.